Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do SD Caetano. Nós estaremos iniciando a partir de agora. São 8h18. São 30 minutos para todos os pré-candidatos. Mais uma entrevista com os pretensos candidatos aí à Prefeitura de Formosa. Hoje estamos recebendo o SD Caetano, ele que é do PDT, Partido Democrático Trabalhista. SD Caetano, seja bem-vindo ao Jornal da Terra, bom dia. Bom dia, William Santos, bom dia, Paulinho MPB, bom dia a todas as famílias formosenses, bom dia a todos os empresários, comerciantes do nosso município, as famílias da zona rural, as famílias dos distritos. Bom dia também aos nossos pré-candidatos, professora Deusânia, Kellyson, Claudão, né, e todos os demais que estão aí participando, né, dessa entrevista nossa hoje. Que Deus venha estar nos abençoando, nos orientando e nos capacitando a fazer o melhor pela sociedade. Essas pessoas que o senhor citou são pretensos pré-candidatos a vereadores. Isso. Ok. Bom, para iniciarmos a entrevista, gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória como político, a sua experiência como gestor público. Uma pergunta interessante, William Santos, porque na verdade são aspectos que são importantes, porque exercer um cargo de executivo não é um cargo simples, é uma responsabilidade muito grande e você precisa ter alguns conhecimentos para exercer esse cargo. Se você não tiver esses conhecimentos, ou seja, um conhecimento mais apurado da legislação sobre a questão da administração pública, você não será realmente um gestor que possa dar uma eficiência nos serviços públicos que a sociedade precisa. Mas todos sabem, né, o SD Caetano é policial militar há 28 anos aqui no município de Formosa. Nós exercemos aí 2 cargos, na verdade, por 2 mandatos de vereador. Fomos supervisor do Detran. Pode ter certeza que nós temos o conhecimento necessário da aplicação da legislação para fazer uma gestão que corresponda, ou seja, aos anseios da sociedade, dos segmentos da sociedade. Porque a administração pública hoje, infelizmente, o que nós vemos, o que a população percebe é a ineficiência dos atos que são necessários para a vida pública da comunidade formosense. Quais seriam os bons motivos para o eleitor depositar o voto, caso o senhor seja realmente homologado na convenção e for candidato pelo PDT? Quais seriam os bons motivos? Os melhores bons motivos que, na verdade, que a população está cansada dessa própria ineficiência administrativa. Ela precisa de pessoas que tenham capacidade de verdade, que tenham compromisso de trabalhar de forma correta. É não praticar atos ilícitos, é ter lisura realmente nos seus atos para defender os interesses da população, não os interesses privados ou interesses de grupos políticos, que infelizmente a política formosense tem sempre operado por grupos políticos. E com SD Caetano, a população de Formosa, todos os segmentos da população de Formosa, terá uma segurança e uma garantia que nós vamos trabalhar de forma independente, com 100% com independência, para realmente ver o direito do cidadão ser garantido, é ver a lei ser cumprida, é ver a nossa Constituição Federal ser aplicada de forma mais consistente e eficiente. Aí sim nós vamos promover cidadania, nós vamos promover dignidade das pessoas e das famílias formosenses. Bom, todos os pré-candidatos prometem melhorar a educação, saúde, segurança. Esse discurso é unânime. Caso o senhor realmente seja eleito, qual será a sua prioridade? É bem colocado que essa é uma prática, vamos dizer assim, cultural, né? Todos os pretensos candidatos de cargos executivos quase sempre faz um dilema muito abstrato ou genérico sobre esses temas. Mas eu também quero dizer o seguinte, são temas importantíssimos, mas a maior prioridade hoje, vamos dizer, do município de Formosa, né, que é a prioridade da população de Formosa, é ter um gestor que resolva os problemas da cidade, que comece a resolver, dar solução de forma concreta às problemáticas que existem aí. Mas essa bandeira, a bandeira, por exemplo, educação, que deveria ser trabalhada mais de forma incisiva e concreta, ela ainda não tem sido feita pelos nossos administradores. Nós temos excelentes profissionais que são os nossos professores,
mas eles também não são valorizados como deveriam valorizados. Nós temos os servidores públicos do nosso município que também não são valorizados, que deveriam ser usados como instrumentos de desenvolvimento, mostrando a capacidade e a competência que eles têm, mas na verdade eles são muitas das vezes bloqueados a exercer essa competência. Com o SD Caetano vai ter sim uma autonomia e vamos mostrar essa competência desse segmento para poder trazer realmente os benefícios de forma concreta em todas as áreas. O nosso plano de governo é que vai estar bem delineado todas essas questões que vocês estão me pontuando. Então é importante que a população, no momento certo, no momento adequado, ela vai ter realmente um conhecimento mais apurado de qual vai ser realmente os nossos projetos, qual vai ser as nossas prioridades de forma bem consistente. Já que a gente entrou na educação, Caetano, qual o seu diagnóstico da educação em Formosa? O que você acha que precisa fazer para melhorar? E queria saber também se existe um plano de valorização dos professores da rede municipal. Certeza que vai ter sim como eu falei, no plano de governo vai estar bem delineado essas questões de valorização não só do professor, porque a gente sabe que a educação é o único meio de transformação da sociedade. Então nós vamos trazer questões muito pertinentes a essa questão da educação, e a gente sabe que Formosa ela teve um avanço, não podemos dizer que não teve avanço, por exemplo, na estrutura ou na construção de diversas escolas no município de Formosa, de diversas creches no município de Formosa, mas precisa cada vez implementar mais e valorizar mais e atender mais as demandas, porque ainda tem muitas crianças, por exemplo, que estão fora da escola, que não estão tendo espaços na creche, e é isso que a comunidade precisa. Que busque realmente esses espaços ou esses direitos serem garantidos de forma mais eficiente. É nesse sentido que nós vamos trabalhar de forma democrática e fazendo justiça, né? Procurando ser justo com o direito de cada uma dessas pessoas. Caso seja eleito, o senhor pretende doar aí os uniformes para as crianças da rede municipal de educação? Nós não só pretendemos doar um uniforme para as crianças, nós pretendemos, na verdade, promover cidadania para essas crianças, promover realmente um trabalho de transformação que vai ser significativo. Nós vamos trazer algumas questões com o trabalho com a juventude, com a criança do nosso município, que vai transformar muita situação, tá? Pode ter certeza, de forma positiva para a sociedade e para essas crianças. Então, não é só dar o uniforme, nós vamos promover cidadania com um trabalho consistente nessa área. O senhor tem algum projeto para poder unir esporte, educação, cultura, no intuito de abrir novas oportunidades para talentos, para filhos da terra, Caetano? É uma pergunta muito pertinente, Paulinho MPB, até porque, na verdade, essas são áreas, principalmente quando você fala, né, da gente encontrar talentos do nosso município. Isso nunca foi feito na história do município. Vocês podem ter certeza. Eu não conheço nenhum trabalho do poder público municipal nessa direção. E nós teremos um trabalho sim consistente para a gente exatamente identificar, motivar, incentivar todo esse segmento, né? Tanto porque assim, são 3 áreas importantes: cultura, né, o esporte, na verdade, e a educação. Essas áreas, todas elas vão ter um movimento bem consistente. O poder público, se ele trabalhar de forma correta e adequada, tá? Essas áreas são áreas que inclusive fomenta de forma natural a receita do município. Qual a avaliação que o senhor faz da segurança no município de Formosa? Aí a gente coloca de uma forma geral, envolvendo todos os órgãos da segurança, e também o que o senhor pretende fazer para combater, ou pelo menos erradicar, certa parte, pelo menos um pouco, o uso de drogas no município? Essa é uma área que eu posso dizer para a população e para cada um de vocês que nós temos um certo conhecimento, porque eu trabalhei muito na área de segurança, então nós temos um certo conhecimento, né, nessas questões. E eu sei que a problemática é muito grande sobre a questão de drogas, né? Nosso município tem sofrido com isso, mas também não tem tido políticas nesse sentido. E isso vai estar também pontuado, eu não quero trazer assim na íntegra agora, porque exatamente são questões que a gente queremos preservar
para poder a população ver que se nós temos conhecimento ou não, se nós temos capacidade ou não, se nós temos comprometimento ou não com o interesse da sociedade. Mas nós vamos trazer ferramentas de trabalho, ou nós vamos trabalhar com todos esses segmentos da área de segurança pública, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, e vamos mostrar realmente um trabalho conjunto. Forças Armadas, nós temos as Forças Armadas aqui que também pode contribuir muito com a segurança do nosso município, porque ela está instalada, nós temos um quartel aqui que é muito relevante para o município de Formosa. Então nós vamos trazer algumas questões que vai estar também de forma concreta no plano de governo. Mudando para a infraestrutura, Caetano, qual a política de habitação, de expansão urbana você pretende implantar em Formosa? Essa área de habitação, primeira coisa, na verdade... Não só habitação e expansão urbana, aí entra plano diretor, enfim, entra... Plano diretor, a questão da industrialização no município. Nós sabemos qual é a maior problemática que existe hoje para a gente poder trazer, por exemplo, uma expansão igual o setor de indústria do município de Formosa. É o problema da falta de energia. Mas também nós temos que trabalhar não só isso, e tem que fazer o quê? Tem que buscar junto à ANEEL e a própria Anatel, para quê? Para estar exatamente implementando a capacidade de energia no nosso município, para a gente poder atrair realmente as empresas para gerar aí mais empregos, para gerar mais infraestrutura nesse sentido. Só que essa infraestrutura também ela tem que ser uma infraestrutura de qualidade, porque infelizmente, vamos dizer, a questão de asfalto, pavimentação asfáltica do município, infelizmente uma vergonha o trabalho que é sendo feito há muito tempo. Então tem que ser feito asfalto de qualidade. Asfalto de qualidade nós vamos colocar, por exemplo, vamos citar aqui a Avenida Lagoa Feia, que foi feita realmente na época do prefeito Pedro Ivo, né? Asfalto usinado quente, né? Exatamente. Então tem que começar a fazer isso. Vê o quê? Só que, o que acontece? Se não se fizer a rede de captação de águas pluviais, e eu falo isso por conhecimento, que eu já fui vítima, inclusive, dessa falta dessa rede de captação de águas pluviais no município de Formosa, nós não vamos resolver os problemas que nós temos de pavimentação, de sinalização, de saúde pública, né, de manutenção desse asfalto que for ser feito. Então, é relevante que se mexa nessa área no município de Formosa. E as nossas estradas rurais, o que o senhor acredita que pode ser feito para poder melhorar? Que também é um problema antigo e que se arrasta, né, por gerações ali sem ser resolvido. Essas estradas, e infelizmente a gente sabe que sempre tem feito aqueles arremendos nelas. Não é fácil, aí eu comentei com algumas pessoas, na verdade é o seguinte, que tem algumas que é de responsabilidade do Estado, não é de responsabilidade do município. O município vai lá e faz para poder exatamente começar a atender com a preocupação com a comunidade. Mas nós já temos algumas dessas rodovias da zona rural que, na verdade, o Estado, o prefeito já deveria ter trabalhado e corrido atrás para fazer, na verdade, era pavimentação asfáltica mesmo, né? Não é fácil, não é porque vai gastar muito dinheiro, porque não há um interesse. Mas aí é que depende exatamente do gestor ter essa visão, essa preocupação de começar a trabalhar nesse sentido. Não só de fazer aqueles remendos ali, não, né? Eu acho que já está na hora, recurso tem. Falta ter capacidade de elaboração de projeto e de ter vontade política de ambas as partes, tanto do gestor municipal como do gestor estadual. Para conseguir captar esses recursos, eu garanto que eu consigo captar esses recursos, né, no governo federal para poder fazer e repassar para o Estado. Agora, tem que fazer. Tem que parar de fazer politicar, já não vou fazer isso porque vai beneficiar político A, ou político B, ou ciclano. Nós temos que fazer para a sociedade. O gestor ele tem que trabalhar pelo bem da sociedade, independente de questões políticas partidárias. Nós temos que começar a fazer valer, porque isso é mecanismo jurídico constitucional. Deveria estar sendo aplicado, mas não é o que acontece no nosso município. Trazendo para a zona urbana, qual é a avaliação que o senhor faz das vias públicas e o senhor tem algum projeto de urbanização? Não vamos fazer, pode ter certeza, a população não vai ter mais asfalto de péssima qualidade. Isso não haverá na nossa gestão. Nós vamos fazer realmente somente asfalto que for de qualidade, que tenha durabilidade, ou seja, com aplicação técnica, com profissionais que realmente vai estar ou com capacitação dos nossos servidores para poder exatamente
fazer isso. E não vai ter direcionamento para a empresa A ou para a empresa B, entendeu? Vai ter realmente, o objetivo é o quê? É fazer um serviço de qualidade no município de pavimentação asfáltica. Caetano, um dos problemas do crescimento urbano acelerado de Formosa, e por vezes até desorganizado, é a questão do lixo, que é uma questão prática, mas que afeta sobretudo aí ao meio ambiente. Determinação do governo federal aí pôr fim aos lixões no Brasil. E como esse problema do descarte aí do lixo, dos aterros, enfim, aonde Formosa colocará o seu lixo, como será resolvido esse problema caso o senhor seja eleito? Essa é uma providência que ela vai ter que ser tomada. Infelizmente, nós estamos vivendo uma problemática disso por uma ineficiência, eu vou dizer aqui, na época do próprio Poder Legislativo. Porque, não sei se vocês recordam, o prefeito Clarival de Miranda, na época fez, inclusive, tem uma empresa que era para estar comandando desde 2008, mas a maioria dos vereadores que estavam lá naquele mandato, naquela época, votaram contra para não deixar instalar essa empresa. Então, Formosa, se não fosse aí eu vejo que foi uma irresponsabilidade aí da maioria dos nossos legisladores daquela época de votar contra um projeto desse que estava exatamente ajudando na saúde pública do município de Formosa. Infelizmente não ajudaram, eles prejudicaram e a problemática está aí e vai ter que ser resolvida. As leis estão aí para ser cumpridas. É o que eu falo, o problema hoje da maioria das nossas autoridades públicas é cumprir as leis. Nós temos diversas leis, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Cidade que delimita essas questões, que é uma lei federal, mas cadê o gestor? Ele cumpre? E você tem, inclusive, mecanismo para poder também captar os recursos para resolver essas problemáticas e trazer aí, na verdade, ou empresas, ou até montar essas questões de cooperativas que também pode ter, desde que não esteja máfia, né, com essas cooperativas, que esse é o problema também de algumas cooperativas, é as máfias que se montam. Então tem que ter responsabilidade. Então, trazer uma empresa de reciclagem, né, de todo o lixo orgânico e não orgânico do nosso município. Que projeto de desenvolvimento do turismo, ecoturismo, turismo de aventura o senhor pretende implantar em Formosa, caso seja eleito? Essa é uma potencialidade também muito consistente no município. Só que não existe nenhuma incentivo, o poder público também, eu vejo ele ausente nessas questões. Né? Nós temos diversas atividades esportivas que poderiam estar trazendo aqui, você está falando, por exemplo, tem o voo livre, né? Nós temos, por exemplo, a questão das artes marciais, nunca você não vê nenhuma fomentação do poder público nesse sentido. E de forma bem detalhada, isso vai estar no plano de governo, nessas demandas da nossa comunidade. Olha, vamos mudar para a área da saúde aqui, Caetano. Com tantos problemas que nós temos na cidade, como você pretende começar o seu trabalho aí para melhorar a saúde de Formosa? Agora tem uma gestão integrada aí, o hospital virou regional, as unidades básicas de saúde, alguns outros centros permanecem com o município, precisa haver uma comunicação, o fato é que ainda há muita reclamação, sobretudo sobre o hospital que foi regionalizado. Qual a sua ideia para melhorar a saúde em Formosa, que é uma reclamação antiga e que sempre vai ser atual? Infelizmente, a questão é o seguinte, a saúde, eu falo para vocês por um certo conhecimento, é um dos instrumentos que mais existe prática de corrupção. Então, acho que a maior problemática da saúde hoje, não só no município de Formosa, isso é praticamente quase que em todos os municípios, é porque tem as destinações dos recursos para serem aplicados, mas existe um desvio de finalidade desses recursos. E é por isso que a população sofre com a falta de uma saúde de maior qualidade. E isso eu tenho certeza que, com a gestão nossa, nós vamos começar a fazer valer a aplicação de forma concreta e transparente para toda a população. Aí sim a saúde vai começar a melhorar, né? Nós vamos começar a atender, por exemplo, eu citei um plano, que é uma das propostas, que é a única que eu ainda estou colocando de forma bem clara, que é, na verdade, a patrulha de atendimento à saúde do idoso. Porque isso é lei que estabelece que o idoso, na verdade, ele tem que ter atendimento, inclusive, na sua própria residência. Mas a lei é aplicada? O gestor tem preocupado com isso, com o idoso? Não tem preocupado com o idoso. Então, isso é um dos pontos que vai estar também bem delineado no plano de governo
para a área de saúde. Vamos trazer coisas relevantes para a sociedade formosense. Quais as políticas, vamos falar de economia agora, quais as políticas de emprego, renda que o senhor pretende implantar no município para alavancar a economia local que se encontra estagnada, principalmente devido à pandemia? O nosso comércio, nossos empresários hoje, infelizmente, eu vejo mais pela uma incapacidade dos gestores, né, seja gestor municipal, seja gestor estadual, tem causado um dano muito grande a esse segmento, à economia do nosso município e, na verdade, gerou e está gerando desemprego muito no município de Formosa. Então, nós temos que, na verdade, canalizar um trabalho de incentivo também, como existe inclusive uma lei já estabelecendo, uma lei federal que foi aprovada pelo Congresso Nacional para poder dar subsídio para esses segmentos. Então nós temos que buscar subsídios para esses segmentos, na verdade. Nós temos que, dentro daquilo que a lei nos permitir, a gente começar a dar incentivo para exatamente a gente expandir e nesse trabalho para o comerciante, para o empresário, começar também resgatar essas questões de empregos e, na verdade, trazer também, fomentar essa área de comércio e de empresários em outras atividades que ainda talvez não esteja sendo implementada no nosso município. O empresário que queira instalar no município, ele tem que sentir segurança que o gestor não vai abrir um espaço para ele e exigir alguma propina dele para ele poder instalar, não. Nós vamos dar incentivo para ele poder trabalhar e poder gerar realmente emprego para a nossa comunidade. Ainda dentro da área de economia, Caetano, o que você pensa que pode ser feito para aquecer o comércio de Formosa? O que você pensa que pode ser feito para atrair indústrias para a cidade? Porque a indústria, todo mundo sabe, acho que é pacificado isso, é um efeito dominó positivo, porque gera emprego, gera renda, gera arrecadação direta e indireta. O que você pretende fazer para aprimorar, né, essa vocação? Formosa tem uma localização geoeconômica fantástica. E, além disso, para que a prefeitura possa arrecadar mais, porque para fazer tudo isso que a gente está falando precisa de dinheiro, né? Com certeza, Paulinho, só que nós sabemos o seguinte, eu vou trazer algumas questões depois, no momento mais adequado, que nós temos muitas lacunas na questão do município de Formosa. Porque a visão dos nossos gestores sempre foi de aumentar os tributos municipais, né, para poder tentar suprir as necessidades. Ou seja, isso para mim, na verdade, foi mais o quê? Mais uma ineficiência ou uma incapacidade de conhecer a potencialidade tributária que o município tem. Nós não precisamos aumentar imposto hoje no município de Formosa, né? E isso é bom, que é uma entrevista que vai ficar gravada. Eu fui um dos caras que mais combatia o aumento abusivo que teve naquela época do IPTU no município de Formosa. Então eu acho que assim, nós vamos trabalhar essas áreas para exatamente começar a fomentar e tirar essas lacunas que existem na questão tributária do município, sem aumentar imposto, na verdade, e com o objetivo, inclusive, porque a lei determina, ela é bem clara sobre essas questões. Não, eu tenho a intenção de reduzir o valor do IPTU. Só que para mim poder reduzir esse valor do IPTU, eu tenho que mostrar uma outra fonte, né, de arrecadação que vai suprir essa redução. E nós vamos apresentar isso de forma bem tranquila, nós vamos apresentar questões que vai resolver algumas problemáticas do município de décadas, tá? Mas a questão da indústria, e eu tenho outro aspecto, a questão de você trazer indústria para o município de Formosa. Nem toda indústria, eu acho que ela vai ser positiva. Nós temos que saber também qual é o ramo dessa indústria, porque conforme for o ramo dessa indústria, nós estamos achando que vamos resolver um problema, mas nós vamos trazer outros problemas, que são problemas de saúde. Então nós temos que também ter alguns critérios ou tomar alguns cuidados nesse sentido. Mas hoje nós não temos realmente condição, ou seja, energética para poder atrair essa empresa. Então, se não tiver isso, se não começar a resolver essa problemática da energia no município de Formosa, nós não vamos conseguir atrair e dar incentivo para esses empresários que queiram instalar aqui. Agora, o senhor está falando em sempre trazer indústrias. O que o senhor tem a dizer, então, para os empresários que já estão no setor de indústrias ali ao lado da BR-020? Pois é, mas eles estão estagnados de certa forma, porque eles não estão tendo como desenvolver, porque não está tendo os investimentos, o poder público está ausente.
E aí existem algumas problemáticas que é exatamente falta de presença do poder público municipal, do poder chegar lá e resolver a problemática que tem de fornecimento de internet, por exemplo, até de linha telefônica, nós tínhamos problema ali para o empresário. Então, assim, agora a melhor forma que tem porque é o seguinte, esses empresários ou o cidadão em si, ele também tem ideias positivas. Você quer construir e resolver os problemas de forma mais consistente, é você ir na localidade, é você realmente discutir e começar a ver a legislação que é aplicável, qual direito pode ser aplicável para aquela situação, para a gente poder resolver as deficiências existentes. Então, vamos buscar de forma correta e de forma jurídica para poder resolver de uma vez por todas, de forma mais consistente. Candidato, por qual pré-candidato, Caetano, né? Mas provavelmente candidato sim. Por qual partido o senhor será candidato e quais partidos devem compor essa sua base, que devem te acompanhar na eleição, de acordo com o que foi costurado até agora? Na verdade, sim, tudo é um processo de discussão agora, como é pré-campanha, né? Eu serei candidato pelo PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, né? Há conversas com alguns outros partidos, na verdade, só que isso tudo só vai se delimitar no mês da convenção, que vai ser do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Então aí é que vai delimitar ou não. Nós do PDT já temos algumas definições lá que a gente tomamos, mas nós vamos ter que aguardar esse processo de pré-campanha e para a gente poder definir. Porque tem muita gente nessa questão de pré-candidaturas. Muitos estão aqui, muita gente pensando que vai ser candidato e quando chega lá na frente não vai ser candidato. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo de forma natural, que isso é um processo natural, né? O Ramos, que era pré-candidato e ele foi e já desistiu, né? Aí nós vamos ter lá na frente pessoas que estão realmente assim, não, eu vou ser candidato e tal, e depois encontra alguma barreira jurídica, né, no próprio processo de registro de candidatura e acaba sendo inviabilizada a sua candidatura, não tendo uma segurança jurídica para o eleitor votar num candidato. Falando em eleitor, qual será, na sua opinião, sua principal base eleitoral? Qual segmento ou classe o senhor acredita que será determinante aí para a sua eleição? Que você confia, sabe? Falando, não, ali é meu reduto, é ali onde eu vou captar mais votos. Na verdade, sim, eu olho o seguinte, o eleitor que eu vejo que vai ser a maior base nossa, vai ser aquele eleitor que quer um trabalho de forma idônea, correta, que não vai fazer atos ilícitos, dolosos na frente da gestão pública municipal. Eu sei que nós temos a maioria das famílias, do cidadão formosense, são pessoas que querem pessoas que façam um trabalho correto com o dinheiro público municipal, que aplique de forma correta e transparente os recursos que são captados, inclusive com os impostos de cada um de nós, como contribuinte também do nosso município. Então é isso que o eleitor vai querer, é isso que as famílias formosenses vai querer, na minha opinião. Se o senhor não fosse pré-candidato a prefeito de Formosa, dos atuais nomes que estão aí também circulando como pré-candidatos, o senhor votaria em algum deles e por que votaria? Eu votaria no SD Caetano. Se não fosse candidato, se o SD Caetano não fosse candidato, quem o senhor votaria? Desses nomes que estão aí. Na verdade é o seguinte, é o que eu acabei de te responder aqui também, William Santos. Assim, eu eleitor, SD Caetano eleitor, um eleitor que procura ser bem mais crítico, ou seja, procura avaliar qual é a capacidade do candidato, qual é a propositura desse candidato, e isso nós só vamos poder saber na íntegra, Paulinho e William Santos, quando for registradas as candidaturas. Então, hoje é muito, eu não posso, assim, intempestivo, vamos dizer assim, eu falar qual candidato eu votaria se eu não fosse candidato. Por quê? Porque primeiro eu tenho que, quando ver o registro da candidatura desse candidato, e eu tenho que ver qual vai ser a capacidade dele, qual é o comprometimento dele, qual é o conhecimento dele que ele está apresentando para a sociedade. Porque o conhecimento mais apurado de cada um dos pré-candidatos a prefeito hoje existente no município de Formosa só vai ser delineado quando começar a campanha.
né? Aí é que o eleitor vai poder ver realmente qual é a propositura da sua candidatura, qual é a consistência dos seus projetos para Formosa. Então não tem como eu te falar qual do que eu vou votar, porque só nesse período é que eu posso ter uma avaliação e dizer qual candidato eu poderia votar. Para encerrar, o senhor tem nomes já, caso o senhor seja eleito, para compor a sua equipe, ou pelo menos um perfil de quem o senhor quer? Você pode ter certeza do seguinte, a Formosa nós temos muitos profissionais capacitados, tá? Só que esses profissionais capacitados hoje, no município de Formosa, nunca tiveram a oportunidade de mostrar essa sua capacidade, de mostrar o seu comprometimento, né, na gestão pública do município de Formosa. Uma coisa é certa, que nós temos quadros, inclusive dentro do próprio partido, nós temos quadros, mas o que eu quero dizer é que a população de Formosa vai ter uma nova configuração de equipe de trabalho com uma gestão do SD Caetano como candidato a prefeito ou como prefeito eleito, assim, se Deus assim permitir, a população, porque essa é uma decisão soberana da população. E o que a população decidir é o que nós vamos aceitar. Mas nós vamos exatamente trabalhar para constituir uma equipe da união dessas famílias do município de Formosa que querem um trabalho correto, um trabalho mais eficiente e um trabalho, acima de tudo, transparente, para que o seu direito seja realmente consolidado e que você perceba, que você veja, que você acompanhe de forma real e concreta, não de forma fictícia como tem sido feito as nossas administrações. Bom, assim nós encerramos o tempo aos 30 minutos. Muito obrigado, SD Caetano, pela presença. Fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço a vocês e agradecendo também a todos os ouvintes que têm nos acompanhado, né? E dizer que a toda a população de Formosa, a nossa intenção é trabalhar pelo direito das famílias formosenses, do cidadão formosense, de forma correta, de forma eficiente e com conhecimento e propriedade e, como eu sempre tenho dito, de forma transparente. Bom dia a todos.